Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, que a graça e a paz e o favor de Deus alcance você, a sua casa, a sua família de uma maneira toda especial. Esse é o programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez para te abençoar no nome do Senhor Jesus. Uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga, Minas Gerais. O nosso programa de hoje é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. Nós vamos a um intervalo rapidinho e a gente vai voltar para bater um papo aqui interessante sobre o assunto de hoje. Não saia daí. Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, comigo aqui no estúdio, o irmão Joás. Deus te abençoe, Joás. Obrigado Amém. Mais uma vez. A lição de hoje é a lição de número 8, que nós estaremos estudando neste próximo dia 19 de agosto de 2018, portanto, nesse próximo domingo. O tema da lição é a sobriedade na obra de Deus. O texto áureo da nossa lição foi escolhido Efésios capítulo 5 e versículo 18, que diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. A verdade prática diz que o exercício do ofício divino é incompatível com o alcoolismo, maus costumes e intemperança. A leitura bíblica é em classe, já que o assunto é Levítico. Então, Levítico capítulo 10, do versículo 8 até o versículo 11, e também a instrução de Paulo a Timóteo, e aí capítulo 3, versículo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Correto, Joás? Então, o que nós estaremos falando aqui hoje é um assunto, diga-se de passagem, um assunto bem polêmico, não é? Que tem aí os seus prós e contras, né? Ou seja, tem os a favores e os desfavores, né? Aqueles que são contrários ao assunto. E dentro da proposta aqui da lição da escola dominical que nós estamos estudando nesse trimestre, na nossa igreja, né, na Assembleia de Deus, é uma lição produzida pela nossa editora. Então nós estaremos tratando aqui o assunto conforme a nossa visão de interpretação do assunto. Sobre viver sobriamente, não ser dado ao vinho, né? Nós falamos na lição anterior sobre Nadab e Abiú, que morreram por se apresentarem a Deus, como diz o texto, levando fogo estranho, né? Eles tiveram aí um pagamento muito alto, né? Pagaram um preço alto pelo seu pecado, por aquilo que fizeram. E aí até você citou na última lição aí, aqui no programa, né, que tudo leva a crer, aí em conformidade aí com esse assunto aí, o autor dá sequência aqui, que o que aconteceu deles terem agido daquela maneira e terem sofrido a punição é que tudo indica que eles apresentaram diante de Deus embriagados. Aí o autor conclui aqui no assunto da introdução, dizendo que o ministro tem que ser um exemplo de temperança, sobriedade e domínio próprio. Essa leitura bíblica, o verso 8 ao 11 do capítulo 10 de Levítico, foi até lida na outra lição, né? Em complemento daquilo que aconteceu, né, da oferta de fogo estranho, né? E Moisés logo em seguida fala essas palavras aqui, né, a proibição da bebida forte, né, para o sacerdote. E assim, até nós falamos isso na outra lição, que muitos teólogos, ao lerem esses versos 8 a 11 do capítulo 10, eles vão indicar que possivelmente foi isso que contribuiu para que eles fossem fulminados. Eles entraram diante de Deus embriagados, né? E essa lição vai falar de sobriedade. Se o povo de Deus tem que viver uma vida santa, né, separada do que é profano, né, separada do que é mal,
né, e a vida santa implica nisso, para você fazer julgamento, né, para você pesar, julgar entre o que é mal e o que é bom, você precisa estar sóbrio, né? E a bebida forte vai te reduzir bastante essa sua sobriedade, né? Vai prejudicar o julgamento, portanto, né? Então é por isso que... Ou seja, vai levar a pessoa a viver de uma maneira diferente do seu natural, né? Eu tive por base, outro dia eu estava pensando exatamente nisso aí. Eu encontrei com uma pessoa que nunca teve, a gente conhece e tal, mas só de cumprimentar pela rua, e essa pessoa estava no dia embriagado, o moço mas puxou um assunto comigo e falou um monte de coisa, e não sei o que, e tal, e tal, tal. Quando foi exatamente 2 dias depois, eu encontrei com ele na rua. Foi simplesmente como antes. Bom dia. Quer dizer, a bebida realmente desperta um outro lado da pessoa. A pessoa perde o senso natural, né? E é comum, a gente sabe que alguém que está embriagado, ele vai falar coisa que não deve, ele vai fazer coisa que não deve, né? Ele vai agir de uma maneira fora do seu natural. Isso é fato. Não está na sua sobriedade, né? Não está julgando bem as coisas, né? Quem está sob o efeito de bebida forte, né? Por isso que isso é proibido para o povo de Deus, né? Tanto é que a legislação de trânsito brasileira, né, proíbe o uso, não é, de bebida alcoólica, e logo em seguida o sujeito vai dirigir. A gente tem aí, não é, altos índices, né, no país aí de acidentes que foram provocados por motoristas embriagados, e, né, e aí geraram tragédias que poderiam ter sido evitadas. Até agora, não é, a multa de alguém que é pego dirigindo embriagado é altíssima, né? E dependendo da situação, ele corre o risco até de ter a sua habilitação suspensa, prisão e por aí vai. E é isso mesmo, né? Então você vê que o sujeito com o efeito do álcool, ele realmente sai fora de si e não tem nenhum controle, né? Quem está andando com Deus, né? Quem veio para o time de Deus, né? Quem aderiu, né, ao seu evangelho, à sua palavra, né, deve o tempo todo fazer esse tipo de julgamento que a gente está falando, né? Julgar entre o puro e o impuro, separar entre o santo e o profano. Então tem que estar na sua sobriedade para fazer isso. Exatamente. Tem que estar no pleno gozo das suas faculdades mentais, né? Não pode estar sob efeito de droga, de qualquer coisa entorpecente, né, como bebida forte, que é o tema aqui, né? Aí tem o primeiro tópico da lição aqui, que vai fazer um resumozinho aqui da história bíblica, né, de homens sensatos, de homens de Deus, mas que em algum momento da vida eles cederam à tentação do que o álcool gerava, e aí trouxe problemas seríssimos. Aí foi colocado aqui a questão do Noé, a história de Ló, e o que Davi fez com o Urias, né? Nós vamos aqui por partes, né? A embriaguez de Noé, que foi logo após o dilúvio, né? Ele plantou a vinha e, após ter preparado o seu vinho, bebeu, e até se embriagar, e já fora de si, desnudo, expondo-se tão vergonhosamente na tenda junto com os seus filhos, o que gerou aí uma intemperança muito grande, trazendo sérios problemas familiares. Esse foi o caso de Noé. Vou deixar você comentar tudo depois no apanhado. Depois nós temos o caso de Ló, né, que partiu aí sabendo do efeito que o álcool geraria. Foi por parte das filhas, né, que deu ele a beber nessa ocasião, por 2 ocasiões na verdade, né, preocupados aí, né, com as gerações, o que iria acontecer, nós iríamos perder as gerações e tal, né, a descendência, e aí as filhas embriagaram o próprio pai e mantiveram relação com o pai. E nós temos um outro caso também envolvendo também novamente um problema aí da área sexual mal resolvida de Davi aí com a Batseba, né, esposa de um dos seus soldados valentes, e aí para tentar julgar na conta do cara, né, o problema que ele havia cometido, porque no meio daquela situação toda a mulher fica gestante, né, e aí para tentar jogar na conta, ela embebeda o marido da mulher e manda ele para casa de boa.
Não é? Aí o autor coloca aqui a que ponto que chega um homem fora da orientação do espírito. O rei de Israel usou o vinho para corromper um dos seus heróis mais notáveis. Antes de você falar qualquer coisa, eu argumento aqui o seguinte: interessante que Bíblia é Bíblia, né, Joás? Não é um livro biográfico, não é, onde o autor simplesmente visa colocar os pontos bons das pessoas. A Bíblia é a Bíblia mesmo. Ela expõe as vitórias, os triunfos dos seus personagens, mas também não mascara os erros de quem errou. É a palavra de Deus. Parece uma biografia não autorizada, né? É. A biografia do camarada, via de regra, é feita por um amigo que só vai citar as qualidades, as coisas boas, né? A Bíblia não trata assim, né, a história, né? Agora, um apanhado disso tudo aí, vamos lá, né? Logo na introdução, é dito que, como juntamente com o pão, com o azeite, o vinho é uma bênção de Deus, né? E vai se falar do mau uso dessa bênção, né? O que acontece, até você expressou preocupação aqui em off, né, aquela hora, que o que acontece é que alguém pode ler isso aqui e falar, mas mau uso quer dizer que eu posso fazer bom uso do vinho, serve até como remédio, coisa e tal. É interessante a gente entender o que a Bíblia está falando quando ela fala de vinho, né? Aqui nós estamos no Antigo Testamento. No Antigo Testamento tem 3 palavrinhas para vinho, né? Quando eu vou falar do vinho fermentado, né, esse que tem um teor alcoólico grande, no Antigo Testamento está sheker, né, a palavra. E quando não fermentada, é tirosh. Acontece que tem uma terceira palavrinha que ela chega a ser genérica, ela serve para vinho fermentado, serve para vinho não fermentado, ela não é específica. E ela aparece 140 vezes no Antigo Testamento, ou seja, muito. Ela aparece muito mais que as outras. Aí você, a não ser pelo contexto, só pela palavra, você não tem como saber de que vinho ele está falando, né? Mas muitos textos é usado ou o yain ou o sheker, ou o vinho fermentado ou o vinho não fermentado, né? Então, tirosh, né? Ou tirosh ou sheker, ou fermentado ou não, né? Então, em muitas dessas passagens você tem como saber de que vinho ele está falando, porque o suco de uva é vinho, né? No texto está escrito vinho, né? Então a gente, um leitor desatento não faz essa distinção, né? Agora, esses casos que foram citados aqui, embriaguez de Noé, né? Eu acho essa é muito interessante, né? Aparece lá em Gênesis 9, né? Você vê que ele fez um mau uso de um fruto que era permitido, né? Enquanto você vê Adão caindo porque provou de um fruto proibido, né? Noé caiu provando de um fruto permitido. Qual que é a diferença? O uso, né? Ele fez mau uso de algo que ele tinha liberdade para provar, né? Então ele, em vez de tomar só o suco da uva, né, o tirosh, né, o não fermentado, ele provou o suco da uva sheker, né, fermentado, né, com teor alcoólico altíssimo, e as consequências ali, né, a maldição do filho, aquela coisa dele passar vergonha na frente do filho, as consequências foram ruins, né? E igualmente essas outras histórias aí, né, você já comentou, né, de Batseba, né, a situação de Davi aí, eu acho que é isso que a gente tem falado. Não cabe ao servo de Deus, né, não cabe a alguém que quer andar perto de Deus, que quer se aproximar de Deus, se privar da sua sobriedade. Então, melhor não, né? Até onde vai eu fazer bom uso? Eu posso beber vinho, mas a medida está onde? Quem vai determinar isso, né? Então é melhor não. Certo. Né? A gente vai dar uma pausa no programa e a gente volta já para nós continuarmos aí sobre esse assunto palpitante de hoje.
Continuando o programa Novo Alvorecer de hoje, nós estamos na 8ª lição da Escola Bíblica Dominical, a sobriedade na obra de Deus. Joás terminou o bloco anterior aí falando sobre a medida, né? Quem que vai determinar a medida do que seria, entre aspas, aí, permitido ou não permitido, né, Joás? Você vê no Antigo Testamento ainda, por exemplo, o voto dos nazireus. Né? Está lá no capítulo 6 de Números, né? A regrinha, como funcionava. Ali o voto era radical mesmo. Né? Não tem tanto essa questão da medida, até onde é bom, até onde é ruim, né? Até onde eu vou me embriagar, até onde não. Era vedado o fruto da videira, né? Nem a uva, ele não pode ingerir nem a uva. Então era um voto mais radical, alguém que queria se manter sóbrio a qualquer custo. Então vai se abster de tudo. Certo. Né? E esse voto era aprovado. E né? foi o problema que levou à queda, o problema principal que levou à queda de Sansão depois, né? Agora, interessante que, antes de nós entrarmos aí, propriamente dito, no conteúdo, eu não sei se cá na frente o autor vai citar novamente, e eu vou deixar para o último bloco, que ele vai citar novamente, aí eu falo. O autor coloca aqui que os ministros do altar eram severamente advertidos sobre o uso do vinho. Aí a leitura atenta de Levítico 10, 8 a 11, que nós já fizemos no programa anterior, mas quem não acompanhou, e aí pode pegar a Bíblia e a conferir. Falou o Senhor Deus a Arão, dizendo: o vinho ou bebida forte, tu e teus filhos contigo não bebereis, quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. E ele diz que estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo, e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem ordenado pela mão de Moisés. Está vendo como tem a ver com a santidade? Né? Para fazer diferença entre o santo e o profano, é preciso estar sóbrio. Né? Então o ponto central aí é a sobriedade. Né? Então se vai ferir a sobriedade, se eu vou ficar privado da minha plena faculdade mental, né? Eu não vou julgar direito perfeitamente, então eu devo abster, né, dessa bebida forte, desse vinho. Né? Aqui vai dizer que era até vai falar do vinho que era oferecido ao Senhor, né, Levítico 13. Esse vinho aí é aquele que nós falamos aqui antes no bloco anterior. Né? Não é fermentado, é suco da uva. É chamado de vinho, né, nas traduções, mas é o suco da uva, não tem fermentação, não tem teor alcoólico. O que você encontra até hoje no mercado para comprar. Claro. Né? E a questão aí no Novo Testamento. A gente tem o primeiro milagre que Jesus transformou a água em vinho, né, João 2. Depois, ao instituir a ceia, ele fez o uso do mesmo produto para representar o seu sangue. E aí, depois disso, a igreja vem utilizando do fruto da vide para oficiar a sua maior celebração, que é a ceia do Senhor. Aqui no Novo Testamento tem uma coisa muito interessante, que é nesse sentido da palavra lá no original. Né? No Novo Testamento, o vinho aparece muitas vezes como oinos, né, no grego. E a Septuaginta, por exemplo, que foi a tradução do Antigo Testamento, né, uma das primeiras aí, ela traduziu para oinos essas duas palavras que eu falei lá do Antigo Testamento, o tirosh e o iaim, né, que é uma palavra genérica e uma palavra para vinho não fermentado, para o suco da uva. Ela traduziu esses dois como oinos. Né? Agora, o shaker, que é o vinho fermentado, que no Antigo Testamento é traduzido como bebida forte, não vão colocar vinho no texto. No texto traduzido para nós vai estar bebida forte. E tem vários textos assim. Né? Lá no Novo Testamento não aparece. Esse shaker não foi traduzido como oinos. Então, toda vez que está falando que a palavra lá no Novo Testamento está oinos, que está falando de vinho, é o caso aqui da transformação que Jesus fez naquele casamento de Caná, né, da água em vinho, é oinos. Né? Então é um vinho não fermentado. Que é uma tradução que vale tanto para iaim quanto para tirosh, que são as palavras para vinho não fermentado. Então
não cabe dizer que Jesus bebia Deu álcool, né? vinho álcool. Aí sobre o uso, a advertência ao uso do vinho, nós temos aí novamente a citação do Nadab e Abiú, que após a morte de ambos, o Senhor fez essa advertência, um texto que eu já citei aí de Levítico 10:9. Esse aviso serviu para que no futuro tragédias como essa não viessem a acontecer novamente. O Senhor então proibiu incisivamente a partir daquele momento a ingestão de vinho ou de bebida forte no ofício sagrado. Aos desobedientes a punição seria a morte. O negócio era severo, né? Jesus quer Deus quer sempre um culto, uma adoração sóbria, né? A mente tem que estar sadia no momento do culto. Não pode ter nada disperso diante de Deus, né? Até isso vai ser muito frisado por Paulo, né, no Novo Testamento, quando ele vai dizer que Deus quer o nosso culto racional. Racional Fala de racionalidade, o seu raciocínio entendimento, pleno, né? No seu raciocínio pleno. Você está raciocinando, você está fazendo aquilo com entendimento perfeito. Você não está com a sua mente deturpada, que é o que o álcool faz, né? Ele vai transtornar o nosso pensamento. O álcool não vai te deixar usar esse raciocínio pleno, né? Então, nesse sentido aí, o Novo Testamento é muito claro, né? Certo. Vamos dar mais uma pausa, a última delas, e a gente volta já já. Continuando o programa Novo Alvorecer, agora para o último tópico da nossa lição, que o tema é ministros cheios do Espírito Santo. Nós temos aí 3 subtópicos aí sobre essas recomendações. Recomendação aos ministros, à igreja e aos ministros usados pelo Espírito Santo. Primeiro, aos ministros, o autor vai dizer que o candidato ao santo ministério na igreja não podia ser um homem escravizado pelo vinho. A gente vê isso, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 3 e 8, depois Tito 1 e 7. Então não se pode confiar o rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. Eu achei essa frase aqui talvez seja a frase top da lição. Não se pode confiar o rebanho de Jesus Cristo a alguém dominado pela embriaguez. E essa palavrinha aí, né, dominado, é bem o que o álcool faz, né? Dominado. Ele usa uma outra palavra em cima aí, que o ministro ele não podia ser escravizado pelo vinho, né? E a gente vê isso, a gente olhando aí para a sociedade de forma geral, a gente vê que o efeito é esse mesmo, de escravidão, né? Quem entra por esse caminho de consumir álcool, consumir bebida forte, isso só vai se afundando nisso, né? Acaba se tornando escravo. Ele não pode falar assim, eu não quero beber mais. O cara fica preso. Agora, nós estamos falando aqui na nossa cultura brasileira, né? Aí alguém que esteja nos assistindo aí, provavelmente até pela internet, o alcance aí a nível mundial, há culturas, não é, que o beber vinho faz parte então da cultura. E aí, como que fica? Se confrontar com a Bíblia, né, não parece algo muito correto. E nos termos do que a gente está falando aqui, para um ministro do Evangelho, por exemplo, né, não parece certo, né, um ministro do Evangelho ser chegado, amigo do vinho, amigo do álcool, né? Eu não sei. A questão que eu vejo, por exemplo, Portugal é assim, né? O beber vinho é cultural, né? É cultural. Aí a gente tá tem enraizado na cultura. Aí a gente tem aí, né? Alguém vai dizer que não e tal, mas para aqueles que entendem do paladar do vinho, há quem diga que o vinho português é o top do assunto, né?
Mas, né, nós temos em comum, né, amigos que moram em Portugal, pastores e tal. Não há nenhuma obrigatoriedade de alguém que chega, por exemplo, na cultura portuguesa, que ele, para se tornar social, ele tenha que fazer parte da mesa do vinho, né? Agora, essa questão da cultura, nós tivemos há um tempo atrás um trimestre de escola dominical falando aí sobre a cultura, né, humana sendo analisada do ponto de vista bíblico. Por exemplo, tem culturas aí, não é, que vai levar pessoas a ritos, por exemplo, rito sexual, não é? Culturas que vão oferecer, por exemplo, alguns tipos de pratos, né? Eu estava lendo outro dia numa reportagem, pode ser verdade, pode ser a palavra do momento aí, né? Uma fake, mas restaurante não sei aonde aí, oferecendo carne humana, não é? E aí, então, cada coisa, né? Não é? Mas aí, como que fica se é cultura, não é? Mas nós temos a palavra de Deus acima de tudo isso, né? Qualquer prática humana que esteja contrária à palavra de Deus, isso vale para qualquer cultura. O que a Bíblia aponta que não deve ser feito, não deve ser feito. A Bíblia ela foi inspirada pelo Criador, né? E ele nos criou, ele conhece nossa estrutura, ele sabe que somos pó, né? Isso está escrito. Agora, ele conhece nossa estrutura amplamente, né? Ele sabe o que é bom para nós e o que é ruim. Ele sabe o que vai prejudicar a nossa natureza do jeito que ele fez, e ele sabe o que não vai prejudicar. Então, não é questão só de pode isso, não pode aquilo. Uhum. Né? É questão de um pai amoroso que quer o bem do filho. Né? Então, se ele vai dizer abstenha-se disso, pode ter certeza que é para o nosso bem. Exatamente. Né? Bom, a recomendação agora para a igreja, porque eu quero deixar aqui pelo menos um minutinho aqui para mim jogar uma pá de cal no final aqui. A recomendação para a igreja, não é, quanto aos prejuízos decorrentes do vinho, não se limita aos ministros do evangelho. Ela diz também, se diz a toda a igreja, né, porquanto um verdadeiro cristão deve se afastar do vinho buscando a plenitude do espírito. A embriaguez não é um mero adorno cultural, como eu disse, é algo sério que tem ocasionado graves transtornos à igreja. Ele vai citar aí Efésios 5, né? Que é o texto áureo, né? Não embriagar com vinho. Então seria encher do espírito. Então seria na mesma proporção aí, se embriagar com vinho é pecado, ficar vazio também do espírito? Seria? Com certeza. Billy Graham já dizia, né? Billy Graham, um dos ministros dele, chegou apontando um outro ministro que estava fazendo uso do vinho. Uhum. E não tem que disciplinar e tal. Mas então vamos disciplinar o sujeito que está fazendo uso do vinho, igual você está falando. Mas aí nós vamos ter que, se é baseado em Efésios 5,18, nós vamos ter que disciplinar quem não é cheio do Espírito Santo também. Porque é ordenança do mesmo jeito. Está no mesmo texto, né? Por último, aí os ministros usados pelo Espírito. A gente tem aí o exemplo do dia de Pentecostes, que as pessoas olhavam para aqueles que estavam cheios do Espírito lá e acharam que eles estavam embriagados. Mas aí depois, no sermão de Pedro, eles vieram conscientizar de que não era, mas estavam cheios do Espírito. Eu olhava para aquele movimento, né, do Espírito no meio da igreja, e a impressão que se tinha que esse povo está todo embriagado, né? Porque por causa da euforia, né? A presença do Espírito, ela traz euforia mesmo, né? Alegria muito grande, né? E euforia e risos e coisas do tipo, né? Uhum. A gente do meio pentecostal tem mais familiaridade com isso, né? Esse tipo de movimento. Uhum. Mas a presença do Espírito é sempre motivo de muita alegria. Então eles confundiram aquela alegria toda com aquela falsa alegria proporcionada pelo álcool, né? Uhum. Então tá todo mundo bêbado. Eles foram só perceber depois que não se tratava disso, né? Exatamente. Agora, tem o texto que foi colocado aqui na leitura bíblica em classe, o texto de Paulo a Timóteo, né, na primeira carta, onde ele vai falar aí sobre o desejo daquele
desejo excelente, né, daquele que quer fazer parte do ministério. Aí ele vai passar algumas características, entre estas, não ser dado ao vinho, não é? Nós já frisamos aqui que realmente precisa manter-se a sobriedade, não é? Ou seja, ter a capacidade de discernir aí entre o que é certo e o que é errado, entre o que é puro e o impuro, não é? Entre ao que é santo e o que é profano. Mas, já que está no texto aqui, o problema aqui do altar não se limita ao vinho, não é? Paulo diz que precisa ser irrepreensível, ou seja, alguém que não, né, que não mereça ser repreendido por nada, ou seja, que tem uma conduta de vida como apontado por Jesus lá em Mateus, o Sermão da Montanha, né? Alguém como sal, como luz. Ele vai mais adiante que tem que ser marido de uma só mulher, não é? Tem que ser vigilante, tem que ser sóbrio, aí vai caminhar aí dentro do assunto do vinho aí, da sobriedade, tem que ser honesto, né? A honestidade aqui implica a prática da justiça, não é? Ele tem que ser hospitaleiro, não é? Tem que saber receber bem as pessoas, não é? Ele tem que, né, tratar com apreço as pessoas, tem que ser apto para ensinar, né? Tem que ser estudioso. Tem que ser estudioso. Vamos lá, eu estou só lendo assim pausadamente, para frisar o assunto aqui, porque você lê por cima do texto assim, parece que Paulo não está falando de nada, né? Mas vamos lá. Aí, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, não é? Quer dizer, aquele que vai fazer parte, ele não pode pensar só, aí no português assim, bem grotesco mesmo, ele não pode pensar só no próprio umbigo, né? Ele tem que ser moderado, não pode ser contencioso e não pode ser avarento. E deve ser cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito. Aliás, alguém que é cheio do Espírito Santo, ele vai conseguir realizar isso aqui. O fruto do Espírito, né? Não é? O fruto do Espírito vai conduzir o sujeito nisso. Eu penso que isso aqui, diante disso aqui, a gente precisa reavaliar-nos. Né? O meio cristão, de forma geral, né? Se chama muita gente aí de pastor, de padre, de bispo, que não tem nada dessas qualidades aí. Então, a gente talvez precise reavaliar, né, esses títulos aí. Né? E o problema, então, não está só no vinho. Isso. Né? Tá certo, Joás. Você de casa, nossa gratidão por ter nos acompanhado. Você que tem também nos acompanhado pela internet, no meu canal pessoal do YouTube. Que Deus te abençoe poderosamente, de uma maneira toda especial. Esperamos aí ter contribuído, pelo menos minimamente, para te ajudar a entender um pouco mais sobre esse assunto. Com certeza não é possível nós esgotarmos aqui todos os parâmetros, né, que envolvem essa discussão, aí, todos os pontos que envolvem esse assunto, mas pelo menos um pouquinho, tá certo? Deus te abençoe, fique na graça e na paz e até o nosso próximo encontro. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.